Bom dia, meus amores! Só trocar essa musiquinha de fundo, deixar ela instrumental. Bom dia! Tava com saudade de vocês, saudade de fazer live. Eu troquei agora, vou trocar o dia da live. Passei para segundas, tá? A gente tava fazendo de quinta, mas aí eu dei uma mexidinha na minha agenda. Eita! Pronto, achei. Deixar o instrumental. Aí eu dei uma mexidinha na minha agenda, percebi que eu funciono melhor atendendo às quintas-feiras. Você quer a camisa, Raquel? Ai, gente, olha, em breve os kits de vocês vão estar chegando, tá? A gente tá com 2 pedidos que ainda não chegaram. Tô esperando 2 pedidos, tá um pouquinho atrasado. Mas acredito que agora, até o finalzinho do mês, comecinho de outubro, eu consiga mandar o kit de todo mundo. E aí a gente já pediu dobrado, né? Porque assim, no próximo curso, na próxima formação que a gente abrir, já tem todos os produtos já estão aqui. Então eu vou guardar, eu fiz um estoque aqui em casa e os produtos já vão estar aqui. Vamos lá? Então, ó, pra já deixar vocês cientes, a partir de agora, a partir de hoje, dia 20 de setembro, o nosso encontro vai ser às segundas-feiras, às 8 da manhã. Por que eu escolhi esse dia? Por que eu escolhi esse horário? Porque eu acho que segunda-feira é um dia muito simbólico, né, gente? Fale o que quiser. Ai, que delícia, Kátia. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz que tenha te tocado, que tenha te motivado. E eu acho que a segunda-feira pode falar o que quiser, né, gente? Eu acho que cada um funciona de uma forma, cada um tem uma percepção. Mas eu vejo a segunda-feira como um recomeço. Eu vejo a segunda-feira como um termômetro. Por exemplo, hoje. Hoje eu tô me sentindo muito leve, muito feliz. Tô um pouquinho preocupada com o Teteu, que ele tá meio passando mal. Ele tomou um sol muito forte sábado e daí a gargantinha dele começou a doer um pouquinho. Ele tem essa predisposição, mas eu tô sempre com aquele olhar também além, né? O que essa dor de garganta pode estar querendo me dizer? O que isso pode estar querendo me responder? Então, aqui o lado mãezinha tá um pouquinho atenta com isso. Mas o lado humano tá leve, tá prazeroso, tá gostoso. Isso é um termômetro de que eu venho vivendo certo. Agora, quando as minhas segundas-feiras eram angustiantes, eram aflitas, e não se enganem, isso ainda acontece comigo, é um termômetro de que alguma coisa também não estava tão legal. Preciso pausar, preciso ver o que está acontecendo. Então eu escolhi a segunda porque eu espero que a gente possa, de segunda de manhã, bater um papo bacana para que todas nós possamos começar juntas a nossa semana com muito mais gás, com muito mais motivação, com muito mais vontade, com muito mais desejo. Porque realmente, se a gente não tiver vontade, se a gente tiver vontade, a gente tem a metade, né? É legal, Kátia, você ter comentado com relação a essa questão do emagrecimento, porque eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu tenho pensado que qualquer área da nossa vida que a gente aplique, o que eu apliquei para conseguir entrar nesse processo de emagrecimento, a gente consegue ter sucesso. E eu quero fazer uma live muito especial só para falar sobre isso com vocês, para dar todas as dicas, enfim, né? Tudo que eu puder para facilitar o caminho de vocês eu vou fazer. Mas assim, é aquilo que eu sempre falo. Grandes construções não acontecem na nossa zona de conforto. A gente precisa se desafiar. Hoje nós vamos falar sobre a importância do educador parental em muitos contextos. Hoje nós vamos falar sobre ampliar os horizontes, né? Onde eu, enquanto educador parental, posso atuar, ou onde, se eu quero ser um educador parental um dia, como que eu posso começar? Então essa live eu acho que é para ampliar o horizonte de vocês. E a gente vai conversar aqui sobre vida. A gente vai conversar aqui hoje sobre motivação. A gente vai conversar aqui hoje sobre, será que não é a hora de eu buscar também ajuda? Será que não é a hora de eu começar a me autoajudar? De eu olhar diferente para a minha vida?
Será que não é a hora de eu pegar um novo começo, um novo caminho? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu espero que essas palavras possam te empoderar. Seja você já uma educadora parental, seja você uma mãe, seja você alguém que talvez um dia possa desejar trabalhar com isso. Acho que a gente pode expandir o nosso olhar para tantas coisas, né, que podem ser diferentes. E o quanto nossa missão aqui é uma missão que pode realmente fazer grandes barulhos na Terra. E eu quero começar contando uma história para vocês, contando uma metáfora, uma história que eu gosto muito. E durante muito tempo, essa história foi a história que abriu as minhas palestras para mães. Durante um tempo eu focava mais na mãe, um tempo eu focava mais no adolescente, na criança. E durante um tempo eu tinha uma palestra para mães muito bonita. Eu acho que essa palestra até tá disponível para as nossas alunas. Eu acho que tá. E eu começava essa palestra contando essa história. É a história da elefanta e da cachorra, da cadela. A elefanta e a cadela, elas eram amigas, muito próximas, muito íntimas. E a elefanta, a cadela, ela se vangloriava muito ia ficar sem som a gravação. E a cadela, ela se vangloriava muito porque ela conseguia ter muitos filhotes num curto espaço de tempo. Então ela dizia que ela povoava a terra com muitas vidas. E ela se vangloriava muito disso. E zombava e caçoava da mamãe elefante, que demorava muito tempo para conseguir ter um filhotinho. A espera era muito longa. E quando tinha um filhotinho, era um único filhote. E um dia, a mamãe elefanta, depois de passar por muito tempo de gestação, se comparado ao tempo da cadelinha, e passar por um doloroso processo para ganhar o seu filhotinho, o seu bebê elefante, ela refletindo sobre aquilo, ela disse para a cadelinha, finalmente ela se empoderou e disse para a cadelinha que tudo bem, ela podia ter muitos filhotes, mas quando o dela nascia, a terra estremecia. O filhote dela era grande, era poderoso, era imponente e fazia barulho ao chegar. O que ela queria dizer com isso? Que o filhotinho dela, ele realmente se destacava, ele realmente se diferenciava. E em vários contextos eu uso essa metáfora. Eu gosto muito dessa metáfora, até porque o símbolozinho da Maria Colher é o nosso elefantinho, e é o elefantinho para que a gente entenda que não estamos sós. Você não cria um elefante sozinha. A mamãe elefanta, ela não consegue criar o seu filhotinho sozinha. Ela precisa de toda uma comunidade. E essa comunidade é formada por mulheres. Porque o papai elefante, ele abandona o bando, a manada, quando esse filhote nasce. Quem cuida, quando vocês veem uma manada de elefantes, são elefantes fêmeas, né? Elefantas, no caso, com seus jovens filhotinhos. Os bebezinhos são menininhas ou menininhos, mas não existem adultos, machos adultos que andam com a manada. Elas cuidam, elas se protegem, elas amparam umas às outras, elas andam junto. Por isso que a gente escolheu o símbolo da mamãe elefante. E hoje eu quero trazer essa metáfora para você, do filhote da cadelinha e do filhote da... que bom, Jus, que você agora sabe. E hoje eu quero trazer essa história para falar para você sobre os seus passos e falar para você sobre os processos da nossa vida e os processos que nós vamos encontrar quando a gente se dispor a servir ao outro, quando a gente se dispor a atuar como um educador parental, que é um facilitador de possibilidades, que é um facilitador de novos horizontes. Grandes sonhos levam tempo para acontecer,
Grandes transformações são como o filhotinho da mamãe elefante. Levam tempo para acontecer. É um processo. Talvez em 2, 3 meses você consiga realizar alguns sonhos, tirar algumas metas do papel, ver algumas transformações. Mas aquela transformação de verdade na sua vida e na vida das pessoas que você vai encontrar ao longo do seu caminho, elas levam muito tempo, mas elas fazem muito peso. Elas trazem grandes impactos. Elas são potentes. Elas são poderosas. Então seja gentil com você no seu processo pessoal, no seu processo profissional. Seja gentil com você nas suas limitações ainda. Seja gentil nos seus começos. Mas se desafie. Sempre se desafie. Sempre pense. O que eu posso fazer hoje para ser uma profissional melhor do que ontem? Sempre busque novas soluções. Eu coloquei no story agora há pouco. Aonde existem pessoas, existem problemas. Aonde existem problemas, existem possibilidades de soluções. Aonde existe uma possibilidade de solução, existe você podendo ser essa possibilidade de solução. E aí, quando a gente fala sobre a atuação do educador parental, a gente está falando de muitas possibilidades de solução dentro de uma casa, dentro de uma família. Por exemplo, você pode, enquanto educador parental, e aí eu tô pegando, gente, a metodologia da Maria Collier e outras metodologias que eu já passei. É linda, né? Eu gosto também dessa música, Jússi. E outras metodologias que eu já estudei, porque eu estudo muito. Então eu peguei essas metodologias que eu conheço, mas principalmente, lógico, a metodologia da Maria Collier, e trago para vocês o quanto você, enquanto educador, pode ser instrumento para transformar a vida. Mas principalmente, a minha intenção aqui é que você todos os dias pense, caramba, como eu posso transformar a minha vida hoje? Porque é sobre o que você faz. Se eu chegasse para vocês e falasse, em 2 meses é possível você sair de um manequim 44 e voltar a usar 40, você ia talvez pensar, não sei como, é difícil, é impossível. Agora, se eu mostro para você uma foto e falo para você, estou me sentindo maravilhosa, porque em 2 meses eu saí de um manequim 44 e cheguei no manequim 40. O meu processo foi doloroso, foi assim, eu usei essa estratégia, eu usei esse ponto, eu saí daqui e fui para cá, eu me empoderei dessa forma, eu busquei essas profissionais. Qual o caminho que você pode fazer? Esse processo se torna muito mais fácil. Muito mais fácil. Então é sobre isso. É sobre isso. É sobre olhar e pensar, caramba, eu posso transformar a minha vida. E se eu transformo a minha vida, eu atraio para mim pessoas que querem transformar a sua. Então, em que momento você está hoje? Em que momento a sua história precisa ser revista? Porque qualquer profissional que atue dentro da sua história é um educador parental. Talvez ele não saiba. O educador parental é um profissional que atua dentro de histórias. Tanto que ali na minha bio ficou por um bom tempo. Talvez essa semana eu mude essa bio. Mas ficou por um bom tempo. Te ajudo a reconstruir histórias. Mas comece pela sua. Que momento na minha infância talvez seria bom se alguém tivesse aconselhado meu pai e a minha mãe? Em que momento na minha adolescência talvez seria bom se alguém tivesse aconselhado meu pai e a minha mãe? Como teria sido a minha vida se os meus pais tivessem buscado um profissional que os ajudasse a expandir os seus horizontes antes de eu nascer, quando eles ainda namoravam? Quantas questões não poderiam ser diferentes? Como teria sido as nossas vidas se nós tivéssemos lá na nossa adolescência encontrado um profissional que dissesse, calma, não vá com tanta pressa escolher a sua profissão, você tem toda uma vida. Você tem toda uma vida. Toda uma vida para você escolher. Eu fiz a minha transição de carreira aos 30 anos, com 3 filhos, tinha acabado de sair de uma falência, acabado de entrar no processo de falência,
uma bebê recém-nascida, uma filha de 8 anos e um filho de 4. Eu fiz a minha transição de carreira e a gente tá lá sufocando os nossos adolescentes a decidir uma profissão que eles pensam que tem que ser para sempre, para corresponder às expectativas de seus pais aos 15, 16 anos, onde eles não têm maturidade para escolher a cor da cueca que eles vão vestir. E é verdade, tá, gente? Não tô dizendo que eles sejam inconsequentes no sentido de não querer escolher, mas eles não têm maturidade para tomar decisões. Nós já falamos sobre isso, acho que foi semana passada que eu falei bastante sobre isso. E a gente quer que eles escolham o seu futuro e a gente diz para eles, enquanto sociedade, que esse futuro é para sempre. E eles têm tanto tempo. Todos os dias eu ainda tô fazendo a minha transição de carreira. Todos os dias eu penso, nossa, esses dias eu tenho pensado muito sobre isso, fazendo a consultoria de brand. Na verdade, eu contrato o brand, as meninas, para me reforçar aquilo que eu já sabia dentro de mim que eu queria fazer. Com 36 anos recém-completados. 36 anos. A gente está se descobrindo, se reinventando, se olhando. Imagina como não poderia ter sido muito diferente se lá atrás tivessem dito pra gente, calma. Ou então, tenha pressa de viver, mas seja gentil com você. Quem sabe por que acontece isso durante as lives no Instagram? A minha tela fica muito escura. Eu não sei se isso acontece pra vocês aí também. Se vocês me veem muito escura, mas eu me vejo, é como se o brilho da minha tela fosse diminuindo. Deve ser alguma configuração. E eu tô com muita bateria. Mas enfim, seguimos. Eu só queria entender o que é isso. Eu começo a live bem, de repente eu fico muito escura e de repente fica mais ainda. Eu praticamente não tô me vendo mais aqui. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Como teria sido diferente a nossa vida? Ai, tá bom pra vocês? Então tá ótimo. Se tá bom pra vocês, tá ótimo. Como teria sido? O sem som, Tati, é porque eu mexi na tela. Eu mexi na tela pra ver se tinha como eu aumentar o brilho, tá? Mas foi só isso, já deve ter voltado. Ótimo, então. E eu paro às vezes e fico pensando como teria sido a minha vida se por volta dos 17 anos eu noivei a primeira vez. Eu noivei a primeira vez com um ex-namorado que eu tinha 17 anos. Eu ia me casar aos 18 anos. Com 18 anos, eu já tinha minha profissão, eu já tinha o meu salão de beleza, eu já era empreendedora e eu ia me casar. E um ano antes desse casamento, um ano antes do meu casamento, e olha que coincidência, gente, eu ia casar no dia que a Duda nasceu. Assim, óbvio que muitos anos depois, a Duda nasce 12 de maio, que é a data que estava marcada o meu casamento. Quando eu era adolescente, que eu não tinha consciência nem do que eu queria pra minha vida, nem amava essa pessoa, simplesmente tinha um apego danado e eu ia casar. E como teria sido a minha vida se eu tivesse tido um educador parental na minha vida, uma pessoa que me ajudasse a olhar com outros olhos, outras possibilidades. Né, Juliana, vamos lá, vamos repensar tudo isso. Um dia depois do seu nível. Então, ela estava prevista para o dia 13 de maio, mas aconteceu de nascer dia 12. E eu ia casar dia 12 de maio. Que coisa, né? A vida e as suas coincidências. E desculpem os céticos, mas eu não acredito em coincidências. Eu acredito que as coincidências é Deus dizendo pra gente indiretamente que Ele tá ali. De alguma forma, aquilo tinha que ser pra gente daquela maneira. Então faz um exercício na sua vida, vai voltando e vai pensando como teria sido a minha vida se eu tivesse tido esse trabalho de educação. Porque vamos falar sobre isso, né? O que esse educador parental faz em cada etapa dessa? Casais não casados. Como que um educador parental pode ajudar um casal não casado? Eu brinco com a Gi que quando ela arrumar um namorado, eu acho que eu já vou assustar ele logo de cara. Porque
Jamais vou impedir, sou uma mãe super compreensiva, amiga, sabendo o meu lugar de mãe. Eu posso ser amiga da minha filha, parceira da minha filha, sabendo o meu lugar, e eu sei o meu lugar. Mas eu brinco que eu vou fazer um teste de valores. Se os valores deles não bater, eu vou falar, vão caçar outro rumo. Lógico que não vai acontecer assim, mas na prática seria incrível se a gente pudesse medir os nossos valores com o valor daquela pessoa que a gente está apaixonada. Porque enquanto eu não olho para minha história com outros olhos, eu trago para as novas histórias as dores daquilo que eu vivi e talvez eu nem tenha consciência ainda. E aí eu atraio pessoas para reviver essa dor. Eu atraio pessoas para repetir essa história. Essa história dolorosa que foi a minha infância. Essa história dolorosa que foi a minha vida. Eu atraio um esposo que vai me abandonar. Assim como meu pai me abandonou, ou eu atraio um esposo onde eu vou ser uma mãe, uma mulher super autoritária, assim como talvez a mãe de muitas aqui foi. Eu atraio um casamento onde o homem vai ser muito autoritário, vai me agredir, vai me bater, assim como os meus pais fizeram comigo. Eu atraio para minha vida uma pessoa para replicar uma história de violência, assim como eu vivi. E as histórias começam errado. E se a história começa errado, qual que vai ser o fim? E não é à toa que nós estamos vendo um alto número de divórcio, principalmente depois do ano passado. Ano passado foi um ano de alto impacto emocional, que nos trouxe uma autoconsciência coletiva muito grande. De nós, né? Tem se falado muito sobre as nossas dores. Tem se falado muito sobre a nossa trajetória, o quanto isso impacta no dia de hoje. E as pessoas começam a tomar consciência, começam a se empoderar e começam a se afastar. E tá tudo bem, você não é obrigado a ficar casado com alguém que não te faça bem. Mas não é à toa que tantas pessoas estão se separando, tantas famílias estão se desfazendo. Porque o que começa errado tem a tendência de ir caminhando errado. E tá tudo bem você se separar. Tá tudo bem você buscar um outro rumo. Mas se você se separar e buscar uma outra história com as mesmas dores, de alguma forma essa história só vai se repetir. E se repetir, e se repetir. E perpetuar, inclusive, para os seus filhos. Então aqui nos casais não casados, os casais que namoram, nós podemos atuar como aconselhamento, com alguns exercícios. Por exemplo, sistema de crenças. Eu vou falar o combo de exercício que para mim é o uau. A partir dali você pode trazer um monte. Mas sistema de crenças, uma análise de situação atual, que é como eu cheguei até aqui? Hoje eu estou nesse lugar. Então vamos fazer uma roda da vida. Eu me comunico assim, eu entendo isso de emoções. A minha saúde está assim, eu lido assim com o dinheiro. Quantas pistas sobre minhas dores e a minha história eu não consigo tirar desse exercício? As minhas crenças. Como eu lido com quando eu vejo alguém batendo numa criança, num adolescente? Pensem, esse casal ainda nem tem filhos, só namora. Olha a importância deles entenderem o que um pensa com relação a esses detalhes, que vão fazer muita diferença dentro do casamento deles e que vai dizer muito sobre a história deles. Então eu posso ajudar esse casal olhando para o seu sistema de crenças, olhando para a sua situação atual, encaminhando para uma terapia, porque talvez você não seja um psicólogo, mas você atua como um educador parental e você encaminha para uma terapia e você encaminha para um outro profissional, porque se você é um médico ortopedista e chegar alguém com problema de coração para você, você vai encaminhar para um cardiologista. E tá tudo bem você não saber tudo e não poder atuar em todos os campos. Ninguém pode. Ninguém pode. Todos nós precisamos de outras pessoas. E o educador parental precisa de um time, assim como a mamãe elefante precisa de toda uma comunidade para cuidar dos seus filhos. O educador parental precisa, sim, de outros profissionais. Precisa andar junto com a escola,
com médicos, com psicólogos, às vezes com um psiquiatra que entra aqui para que a gente possa ter mais tempo para cuidar e depois essa história vai sendo reescrita. Trabalhar com eles, os valores, valor é o que nos rege, gente. É o que me faz sentir vivo, feliz, amado e seguro. Então, se eu tenho um valor de respeito, e eu gosto de trabalhar com 6 valores base: liberdade, dinheiro, saúde, família, relacionamento, espiritualidade, trabalho. Eu gosto de trabalhar com esses. E a partir desses a gente cria algumas ramificações. É como as emoções. A gente tem as emoções base: raiva, medo, alegria, tristeza. O nojo entra aqui porque eu divertidamente trouxe o nojo, mas nojo é uma sensação. Trouxe o nojo para que a gente pudesse comunicar melhor com as crianças pequenas, que tem muito nojo. A partir dessas 4, raiva, alegria, medo e tristeza, vem um monte de outra. Eu sinto ansiedade, eu sinto ciúme, eu sinto ira, mas tudo parte delas. E eu penso que os valores são assim também. Isso aqui é particular meu, tá? Fazer um exercício. Qual a ordem ideal para você? Uma pessoa que tem a ordem ideal, um do casal, trabalho, e o outro, família, pode ter alguns conflitos. E talvez a gente já consiga alinhar isso antes. Como que isso pode ser uma relação equilibrada? Porque um vai estar trabalhando o tempo inteiro. Final de semana, sábado, domingo, feriado. O outro tem um valor de família, vai deixar tudo pela família. Quantos conflitos a gente já não pode ajudar a resolver, ajudar a olhar de forma diferente, antes mesmo deles se casarem? As expectativas. Se um tem ali um valor, é uma pessoa muito segura, e o outro é uma pessoa que o principal valor é liberdade. Uma pessoa é muito conservadora e a outra, o principal valor é liberdade. Linguagem do amor com esse casal. As linguagens do amor, às vezes a minha linguagem do amor é o presente. Coitado das pessoas que querem me agradar, que vivem comigo. Então, eu me sinto amada quando eu sou presenteada. E pode ser com a coisa mais simples, uma florzinha. Você quer ver o Mateus, príncipe do jeito que ele vem com aquela florzinha da escola, que se ele vier a pé, ele traz uma florzinha pra mim. Pronto, ganhei o dia. Uma balinha, sair pra jantar. Não, você que escolhe, né? Pedir isso daqui pensando em você. Já me sinto, nossa, me ama. E aí a pessoa talvez é uma pessoa que a linguagem do amor é fala. E ela só fala que gosta de mim, só fala. E aí eu ia pensar o quê? Ah, mas você não demonstra. Olha detalhes que a gente pode entrar ajustando, ajudando a olhar diferente. Ajudar a ir curando as histórias. Para que comece de fato uma nova história. Porque a semente que é plantada em terra infértil, ela não vinga. Ou uma semente podre, adoecida, jogada numa terra fértil, ela talvez não consiga evoluir. Então a gente pode alinhar isso. Quando essa família decide se casar, existem tantos, esses jovens decidem se casar, existem tantos conflitos que podem acontecer. Desde sair da casa dos pais. O quão doloroso não deve ser esse movimento. Eu não vivi isso. Porque eu me casei e morava embaixo dessa casa que eu moro hoje. E a minha mãe morava em cima. Então eu só senti essa distância quando a minha mãe foi embora para Santa Catarina e eu fiquei. Mas o quão difícil não é, né? A gente ali tão jovem, às vezes, apegada aos nossos pais, sair da casa dos nossos pais e viver uma nova vida. Finalmente, talvez, poder assumir as responsabilidades. Finalmente, tomar decisões. Finalmente ser responsável. Quantas pessoas você conhece que tem essa maturidade? Eu me casei com 22 anos, por exemplo. 21 para 22. Será que eu estava tão madura para lidar com tudo isso? Quantas pessoas talvez não precisariam, mesmo com 30, 40 anos, desse encaminhamento, desse direcionamento, de como começar da melhor forma possível? E aí vem os filhos, e com o bebezinho,
Ele é um ser que depende totalmente de você. Totalmente. Física, emocional, em todas as áreas. E esse pai, de repente, ele é deixado de lado e ele não, por falta de conhecimento, ele não sabe o seu papel. Ele não, por falta de uma história bem conduzida com ele não está preparado para ser pai. E ser um leão em torno dessa mulher e deixar ela e esse bebê numa bolha de proteção e sentir prazer de ver essa mãe com esse filho. Ele não está pronto para isso porque ele não viveu a conexão com a mãe dele lá na infância e na adolescência. Ele não viveu a sexualidade como tinha que viver. Ele não experimentou os prazeres como ele tinha que experimentar. Ele não se conectou com ele mesmo desde a sua infância. E agora ele quer essa mãe para ele e ele não tem. E essa mãe não quer nem olhar para esse marido, só tem olhos para esse bebê. E junto com todo esse conflito, tem toda uma questão física. Exaustão, privação de sono, privação de comida, porque a mãe não se alimenta direito, uma rotina extremamente exaustiva. Quantos casamentos já não dão errado aqui? Quantas famílias já não se distanciam aqui? Quantos homens já não vão buscar fora um prazer momentâneo que talvez não estão conseguindo ter nas suas esposas? E essa história de traição, por mais que haja o perdão, ela marca para sempre, ela dói para sempre. Ela incomoda de alguma forma, se rompe uma confiança. Essa criança cresce, e quanto mais ela cresce, mais questões ela vai trazendo. Eu falo que é igual o videogame, vai ficando cada vez mais interessante. E aqui nessa primeira infância a gente pode atuar com o pai, com a mãe, com a criança. Vem as questões da escola. Escola é o primeiro teste, o primeiro grande teste, pra gente ver se aquilo que a gente acredita, que a nossa família acredita, que nós fizemos até aqui deu certo. E quantos conflitos? Quantos conflitos? Com o professor, com o diretor, com o colega, com outro pai, as comparações. Eu me sinto uma péssima mãe, o pai não participa, o meu filho não tem as melhores notas, apresenta uma dificuldade, aí vem os diagnósticos, aí vem os rótulos, aí vem o bullying, aí vem ou é amigo de todo mundo e não presta atenção na aula, ou não é amigo de ninguém. Quem está preparado para lidar com isso? Quantos pais vocês conhecem que estão de fato preparados para lidar com tudo isso? E os pais aqui nessa história? Tem tempo para eles, individualmente, enquanto homem e mulher, enquanto casal? Tem tempo para eles? Como os pais estão lidando com tudo isso? Como estão se enxergando e se percebendo diante desse monte de conflito externo que vem e faz ruído dentro da nossa família? E aí vem chegando a pré-adolescência. E eu quero que vocês entendam que cada uma das famílias que chegarem para nós vão perceber uma dificuldade em um momento desse. Às vezes, para mim, o momento mais difícil enquanto mãe foi essa virada de pré-adolescente para adolescente. Não pelos meninos, mas por mim. A dor de vê-los crescer. Não tive a depressão pós-parto, lidei super bem com a primeira infância. Tudo ótimo em termos de maternidade com eles. Aí chega a pré-adolescência. Que sentimento estranho quando eu vi agir pré-adolescente. Que sentimento estranho quando eu vejo o Matheus com 9 anos pré-adolescente, entrando sim na pré-adolescência. E eu levei no médico e o médico falou assim, não tem sinais. E eu fiquei pensando dentro de mim, eu conheço meu filho muito melhor do que um médico excelente que toca nele, que olha ele uma vez a cada 4 anos. Eu conheço meu filho, eu conheço. Eu vejo no olhar dele, na voz dele, no jeito dele, nos gostos, na rotina, que ele está crescendo e não existe idade. Ele faz 10 agora, esse mês que vem. Pode ser com 10, pode ser com 11. São os primeiros sintomas, sim, mas eu vejo a mudança. E eu vejo uma mudança cada vez mais precoce em vários, não só nele. Quantas famílias estão prontas para lidar com isso? Quantos conflitos que não vêm? E aí chega a adolescência. E aí bateu asa, tá?
bateu asa. Esse final de semana Gi foi pra praia com a família de uma amiga. Matheus, ao invés de querer ir pro clube comigo no sábado à tarde, quis ficar em casa, descansou, jogou. À noite, no aniversário, a Gi continuava com a praia, né? Matheus eu nem vi, brincando, descia no parquinho e voltava. Só a Dudinha, que ainda depende de mim, né? Que ainda chama, que ainda pede, mas já não cabe no colo. E daqui assim, ó, eu já vou chamar. E ela ontem falou: mãe, não se preocupa, que eu vou ser sua companheira pra sempre. Eu vou crescer do tamanho da Gi do Teteu, mas eu vou continuar sendo sua companheira. Aí eu pensei: já escutei essa história antes. E dói ver eles baterem asas. E aí vem conflitos com muito mais peso. Vem os relacionamentos. Gente, cada vez que a Gi chega me falando, né, de alguma questão de relacionamento, eu fico pensando: meu Deus do céu, se eu pudesse passar por tudo, é como se fosse comigo. É como se a Gi se apaixona, parece que eu me apaixono junto. A Gi fica chateada com alguém, parece que eu fico chateada junto. Que delícia, tá? Gente, é difícil demais. Mas é delicioso ao mesmo tempo. Quantas questões não vêm da nossa história, da nossa infância, da nossa adolescência, o nosso filho. É como se ele fosse Sabe quando você chega no posto de gasolina, né, para abastecer, e o moço fala: posso lavar o seu para-brisa? É como se fosse o nosso filho. Ele fala assim: deixa eu lavar seu para-brisa. Eu estou aqui para te mostrar muito do que você também precisa ver em você. Quantos pais precisam de nós? Ontem nós estávamos em uma roda de amigos, todos, do meu sogro, que já é um senhor de idade e que está vivendo um grande conflito agora, né, emocional, refletindo no corpo, aos pequenininhos, do Dini e o Nicolazinho. Os pequenininhos ao meu sogro. Todos ali precisariam, em algum momento, em algum contexto, de um trabalho que envolve um educador parental. Olha quantas possibilidades, né? Dentro das escolas, gente, com a criança, o adolescente, o corpo docente. Mas, Ju, como necessariamente é esse trabalho? Depende da metodologia que você for seguir. Existem metodologias que te dão ferramentas. O que é ferramenta? É uma forma, um caminho de você sentar com uma criança e ajudá-la, fazendo um processo com ela. Então, por exemplo, na Maria Colli, vamos conhecer as emoções, as habilidades e competências socioemocionais. A gente sai daqui e vem para cá. Existem metodologias que já vão mais pro lado dos pais, né? Desse relacionamento de casal. Então a criança está dando um problema na escola, você vem cá com o casal e vê o que pode estar acontecendo. Existem metodologias que já te permitem trabalhar diretamente com o adolescente. Existem metodologias que você pega essas ferramentas do casal e vem para os professores. Existem formas de você fazer esse trabalho dando palestras, por exemplo, que aí você não faz um atendimento, você traz consciência. A palestra, ela é como, imagine um funil, né? O que é um funil? Que é tipo um triângulo invertido. Aqui em cima estão as formas da gente trabalhar, que são topo. O que é topo? Para a pessoa falar assim: nossa, nunca tinha pensado nisso antes. É a primeira tomada de consciência. A palestra, ao meu ver, humildemente falando, dependendo da palestra, é esse topão aqui. Você entra numa escola, faz uma palestra para os adolescentes e eles falam: nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Você faz uma palestra para os pais e eles falam: meu Deus, eu nunca tinha pensado por esse lado. E depois você vem descendo. Por exemplo, as oficinas. Você pode fazer oficina com criança, adolescente, oficina de mãe, oficina de pai, oficina de pais, oficina de casais. Oficina com foco nas emoções, oficina com foco na cura da criança interior, oficina com foco no quadro dos sonhos, oficina com foco num plano de ação, oficina com foco na escolha profissional, porque por mais que a gente não concorde, os nossos adolescentes vão passar por isso aos 17 anos. E eu gosto de trabalhar com eles
crenças, valores, talentos, a ajudá-los a tomar consciência. E aí eu criei, através de trabalhar forças, crenças, valores, talentos, tomada de consciência, eu criei um mini processo que eu tô falando aqui pra vocês. Você pode replicar. E ajudo eles e eu chamo esse processo de vocacional, que é um vocacional gentil, um vocacional mais respeitoso possível, para que ele possa tomar essa decisão, pelo menos sabendo que ele pode trocar depois, e pelo menos sabendo que ele tomou uma decisão que não vai ser tão sofrida. Porque se você ajuda essa pessoa a descobrir os seus talentos natos, os seus valores, as suas forças, e ele toma essa decisão em cima disso, não vai ser um processo tão doloroso. Ai, que bom, Kátia. Olha quantas ideias, olha quantas possibilidades. Você pode fazer uma oficina só sobre bullying, você pode fazer uma oficina para pais que estão grávidos ainda, né, que estão gestantes. Você pode fazer um trabalho junto, por exemplo, na igreja católica, eu acredito que nas outras igrejas também existem os encontros de casais, de noivos. Você pode fazer um trabalho junto, dentro da pastoral da sua igreja, empoderando esses noivos. Você pode fazer um trabalho com os pais dos adolescentes que estão se mudando de cidade para estudar, porque para muitos fica a síndrome do ninho vazio. Grupos de mães, oficinas de mães, em todos os contextos que vocês imaginarem. Autocuidado, relação com os filhos, relação com o esposo, rotina, organização. Quanta coisa que a gente pode trazer. Você pode trabalhar dentro de projetos. Quando eu comecei, eu fazia um trabalho voluntário no projeto que as crianças praticavam esporte. Então você pode, desde um projeto de esporte até um projeto que trabalha ali no risco e na vulnerabilidade. Todo contexto que tem pessoas, você pode atuar. Depende, lógico, da sua metodologia, do embasamento que você está tendo. E por isso você tem que escolher uma escola, né, uma formação que vai te dar um subsídio, uma ferramenta, conhecimento para que você atue naquilo que hoje você acredita que seja o melhor para você. Mas esse processo, gente, ele é um processo vivo, contínuo. Ah, eu vou estudar isso também, eu vou estudar isso também. A gente não pode parar de estudar, seja qual área você tiver. Estudo é necessário. Se você trabalha com mecânica, você tem que estar estudando. Se você trabalha como professora, você está estudando. Se você é uma educadora, um médico, você está estudando. Se você é um educador parental, você está estudando. Aonde existem pessoas, você pode ser ponte. Aonde existem famílias, você pode ser uma luz. Aonde existem problemas, você pode trazer soluções. Basta ampliar o seu olhar. E se hoje você não está tendo coragem... Se hoje você não está tendo coragem de começar, ou se hoje você não está imaginando a possibilidade que você não é capaz, que você não é merecedora, que você não é digna de fazer um trabalho desse, é um convite a você olhar para você. É um convite, aí é uma prova do quanto talvez um trabalho assim pudesse ter sido útil na sua história. E se é útil na sua história, o quanto não pode ser útil na história de tantas pessoas. Eu deixo aqui para vocês essa reflexão. A educação parental, hoje, cada dia mais, eu não atuo como uma educadora parental. Eu atuo muito mais nos bastidores, né? Ajudando as nossas educadoras a se empoderarem e poderem ir transformar vidas. Ainda faço os meus atendimentos, mas sempre pensando qual vai ser o dia que eu vou parar, porque que de fato eu gosto é estar aqui empoderando vocês. Mas o quanto a educação parental vai ser para sempre o meu start. Lá atrás, quando lá na adolescência veio aquela equipe que eu já contei aqui algumas vezes para vocês e trouxe aquelas palavras de motivação pra gente, anos seguidos, e aquilo me transformou. Lá quando a Gi nasceu em 2008,
quando você cuida de uma criança, né, como você gostaria de ter sido cuidado, quanto isso não impacta na sua vida. Quando eu comecei a estudar para entender os meus filhos e eu fui me estudando, o quanto a educação parental transformou a minha vida. Se você falar, né, desse processo que eu estou passando agora, de emagrecimento, de melhora da minha saúde, de bons hábitos, só é possível com os conceitos da parentalidade, que é um novo olhar para a nossa história. Um novo olhar é um acolhimento da criança que eu fui. Quando eu aceito a minha história, acolho a minha história e cuido da minha história, cuido da Julianinha que tem dentro de mim, é possível que o mundo se abra de possibilidades na minha frente. É possível alcançar sonhos, é possível equilibrar o trabalho com a minha família, é possível encontrar um horário na minha agenda para me exercitar, é possível me cuidar, é possível emagrecer, é possível ganhar dinheiro, é possível fazer mais amigos, é possível me sentir feliz em plena segunda-feira de manhã. Então, o rumo daqui para frente pode mudar. Pode ser que daqui a pouco eu fale, olha, vou abrir as turmas, porque a formação é linda, mas vou cuidar muito mais dessa profissional do que da formação. Pode ser que eu traga outras formas de levar o meu trabalho, mas a base de tudo, da minha transformação, foi cuidar da minha parentalidade. Foi cuidar através da parentalidade da minha história. Foi apegar a educação parental e transformar a minha história. E aí eu deixo com vocês o tanto de possibilidade de transformação que você pode ter em suas mãos. Você é instrumento de transformação. Beijo enorme para vocês. Segunda, às 8 da manhã, a gente se vê aqui. Temos um encontro marcado. Beijos, fiquem com Deus. Tchau.